São Paulo de Luiz Ubeldia trabalha para ter retorno importante. Pensando no confronto contra o Internacional pelo Brasileirão, Luiz Ubeldia pode ter o retorno de Wellington Rato ao São Paulo. Wellington Rato, afastado em função de uma lesão no tornozelo esquerdo, pode retornar em breve ao São Paulo. Dessa forma, Luiz Ubeldia juntamente de sua comissão trabalham forte para ter o atleta à disposição contra o Internacional. O atacante sofreu uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo na estreia do São Paulo pela Libertadores fora de casa, contra o Talleres, no dia 4 de abril. Ao todo, Rato esteve fora dos planos de Luiz Ubeldia há pouco mais de 2 meses. Rato completou a fase de fisioterapia e agora está focado em recuperar o condicionamento, uma vez que sua condição física não está no nível ideal. Rato pelo tricolor. O atacante de 31 anos iniciou sua carreira em 2011 e passou por diversos clubes brasileiros antes de assinar contrato com o São Paulo, em 2023. Pelo tricolor, Wellington Rato esteve em campo em 73 partidas e balançou as redes adversárias em 5 oportunidades, além de distribuir 13 assistências. O camisa 27 fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa de 2024. O próximo confronto do São Paulo de Ubeldia será pela 8ª rodada do Brasileirão contra o Internacional. O duelo, que será quinta-feira 13 da semana que vem, vai ser disputado no estádio Heriberto Russi, em Criciúma. Corinthians, Botafogo, Vasco, Flamengo e mais, as maiores dívidas do futebol brasileiro. A atual dívida do clube paulista bate na casa de 1,58 bilhão de reais. Corinthians lidera a lista dos times que mais devem no Brasil. O Corinthians é o clube do futebol brasileiro com a maior dívida em 2024. Segundo o levantamento da Ernst Young, a atual dívida do gigante de Itaquera bate na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pendência do Corinthians é dividida em 2 setores. 886 milhões de reais sem o estádio e mais de 700 milhões de reais relacionado ao estádio do clube, a Neoquímica Arena. O Timão é o clube com o maior atraso tributário disparado, 602 milhões de reais. O Botafogo é o segundo da lista dos 10 times que mais devem no país em 2024. O Glorioso, que pertence a John Testor, tem sua dívida avaliada em 1,3 bilhão de reais. Ranking. O Atlético Mineiro forma o top 3 com uma dívida de 824 milhões de reais, seguido por Vasco, 749 milhões de reais. E Cruzeiro, 719 reais, que fecha os 5 clubes do futebol brasileiro que mais devem na atualidade. A título de comparação, o Atlético PR está zerado em relação a dívidas. Hoje o Furacão não tem nenhuma pendência a ser quitada. O mesmo quase vale para o Fortaleza, 6,6 milhões de reais, e Flamengo, 63 milhões de reais. Seguindo o ranking, aparecem São Paulo, 667 milhões de reais, Santos, 606 milhões de reais, Fluminense, 597 milhões de reais, Palmeiras, 537 milhões de reais, e Grêmio, 526 milhões de reais. Corinthians, 1,5 bilhões reais. Botafogo, 1,3 bilhões reais. Atlético Mineiro, 824 milhões de reais. Vasco, 749 milhões de reais. Cruzeiro, 719 milhões de reais. São Paulo, 667 milhões de reais. Santos, 606 milhões de reais. Fluminense, 597 milhões de reais. Palmeiras, 537 milhões de reais. Grêmio, 526 milhões de reais. Internacional, 519 milhões de reais. Bahia, 422 milhões de reais. Bragantino, 408 milhões de reais. Flamengo, 63 milhões de reais. Fortaleza, 6,6 milhões de reais. Atlético PR, 0. Carrasco do São Paulo. Lautaro Dias se torna sonho de gigante brasileiro. Jogador de 26 anos tem situação indefinida no Del Valle para a sequência da temporada. O atacante argentino Lautaro Dias se tornou bastante conhecido no Brasil após a final da Copa Sul-Americana de 2022 contra o São Paulo. Ele marcou um dos gols do título do Del Valle na competição, e acabou atraindo os olhares de várias equipes do cenário brasileiro nos últimos anos. Recentemente, uma grande SAF do Campeonato Brasileiro passou a monitorar o atleta e espera poder avançar pela sua chegada. Cruzeiro quer Lautaro Dias. O jornalista Everton Guimarães informa que o atacante Lautaro Dias é um dos alvos do Cruzeiro para a próxima janela de transferências internacional.
Sob nova direção, a Raposa quer fortalecer ainda mais o seu elenco para a sequência da temporada, e busca nomes de peso. Focados em contratar um centroavante, o time mineiro passou a observar a possibilidade de avançar pela contratação do craque argentino. No momento não houve nenhuma oferta oficial sendo apresentado pelo gigante brasileiro, que apenas fez algumas consultas por Lautaro. Ele é visto como uma boa adição ao ataque do clube, que já encaminhou a chegada de Caio Jorge, e busca outro grande atleta para estas funções. Ferreirinha revela a ajuda de Dorival por chegada ao São Paulo. Ele me queria. Atacante chegou ao tricolor paulista por um desejo de Dorival Júnior, hoje técnico da seleção brasileira. Nesta temporada, o São Paulo acertou as contratações dos volantes Damian Bobadilla e Luiz Gustavo, além dos atacantes André Silva, Ferreirinha e Eric. O desejo da diretoria é brigar forte em competições como o Brasileirão e a Copa Libertadores. Um jogador que se adaptou muito bem ao clube do Morumbis foi o atacante Ferreirinha, que tem 2 gols em 4 partidas do Campeonato Brasileiro. Contra o Cruzeiro, o camisa 47 ficou no banco. Em entrevista ao jornalista Dudu Garbi, o jogador de 26 anos revelou que a ideia de se transferir ao clube paulista começou no ano passado, após conversas com Rafinha e Alisson. Os jogadores do São Paulo falaram para Ferreirinha que Dorival gostaria de contar com o seu futebol. Com pouco espaço no Grêmio, ele gostou da novidade e a transferência se concretizou em janeiro por R$22 milhões. Em um jogo contra o São Paulo, aqui em São Paulo, o Rafinha chegou em mim e o Alisson falou que o Dorival me queria. Perguntou se eu tinha interesse. Nesse jogo eu nem entrei, iniciou o atacante. Aí fiquei feliz já porque era time de infância. Meu pai também já ficou muito feliz. Durante o ano foi amadurecendo e o Grêmio também não me procurava, para saber se eu queria ficar ou sair, completou em conversa com Duda Garbi. Não chegou a trabalhar com o técnico. Vale lembrar que Dorival Júnior não treinou o atacante, já que ele aceitou o convite da seleção brasileira e deixou o tricolor. Pelo clube paulista, o profissional ganhou a Copa do Brasil do ano passado. Agora, o time São Paulino está sob o comando de Luiz Zubeldia, que tem ótimo início de trabalho na equipe. O próximo compromisso é contra o Internacional, no dia 13 de junho, e o treinador comemora nos bastidores o retorno de Wellington Rato. Ex-São Paulo, Thiago Mendes revela desejo de retornar ao Brasil e aponta possível destino. O jogador também falou sobre a competitividade do Campeonato Brasileiro. Thiago Mendes, volante com passagens marcantes por São Paulo e Goiás, está de olho em um possível retorno ao futebol brasileiro em 2024, mesmo tendo contrato por mais um ano com o Al Rayyan, do Catar. Em uma entrevista ao canal do jornalista André Hernan no YouTube, o jogador revelou que está aberto a propostas e mencionou o interesse manifestado pelos torcedores do Cruzeiro. Apesar de destacar que ainda é cedo para tomar decisões sobre seu futuro, Thiago Mendes admitiu estar no mercado e revelou ter recebido muitas mensagens dos torcedores cruzeirenses em suas redes sociais, demonstrando o carinho e o desejo pela sua chegada em Belo Horizonte. Ainda não sei, está muito cedo ainda, mas estamos no mercado. Sei do carinho dos torcedores do Cruzeiro, que mandaram muita mensagem na minha rede social, muito direct, pedindo para eu vestir a camisa do Cruzeiro. Deixo isso para os meus empresários discutirem, mas estamos no mercado ainda, disse. Saudades do Brasil. O jogador destacou a importância de um possível retorno ao país, mencionando a possibilidade de disputar competições como a Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, após 8 anos atuando no exterior. O jogador também ressaltou a competitividade do Campeonato Brasileiro e mencionou outros jogadores que estão retornando ao país, como Coutinho e Thiago Silva. Sempre é bom voltar ao país de origem. Jogar uma Libertadores, uma Copa do Brasil Sul-Americana. Estou há 8 anos fora praticamente, então ficaria feliz de voltar e jogar o Brasileirão, que tem sido um campeonato bem competitivo. Joguei por exemplo com o Payet, hoje no Vasco e com outros também. Coutinho joguei recentemente lá em Doha, agora negociando com o Vasco. Mais uma estrela que está voltando, como Thiago Silva. Estamos abertos à negociação. Nesse momento é importante ter propostas na mesa. Fico feliz com o carinho da torcida me pedindo de volta, afirmou. Desde sua transferência para o Oriente Médio no ano passado, Thiago Mendes disputou 20 jogos pelo Al Rayyan, marcando um gol e contribuindo com uma assistência na última temporada local. Aos 32 anos, o craque parece estar avaliando cuidadosamente suas opções e aguardando propostas concretas, enquanto mantém viva a possibilidade de um emocionante retorno ao futebol brasileiro.